Bom dia. Eu convido a todos para mais este momento de reflexão na Palavra de Deus, através da mensagem da sua Escritura, como fazemos todo domingo, todo o primeiro dia da semana, quando prestamos o nosso culto de adoração. Esses dias em que estamos enclausurados, digamos assim, em nossos lares, em nossas casas, nós aproveitamos e fazemos estes cultos virtuais, onde todos têm a chance de participar. Tenho aproveitado esse tempo em casa também para assistir alguns programas na televisão, alguns bastante instrutivos, outros informativos, mas esse tempo nós aproveitamos não só para isso, mas também para o estudo, para averiguar cada vez melhor os ensinamentos de Jesus através da sua palavra. O que eu mais tenho escutado nesses últimos dias são palavras ou expressões clichês do tipo novo normal. E isso me tem preocupado um pouco, porque, ao meu ver, é uma forma de incutir na mente humana novas filosofias, nem sempre de acordo com a palavra de Deus. Será que antigamente nós vivíamos um normal anormal para necessitarmos de um novo normal? Na verdade, nós sabemos que não é isso que os pensadores, que os formadores de opinião querem nos passar. Eles querem dizer que após esta pandemia, após este momento de sofrimento coletivo, passaremos por uma grande mudança. Ou seja, ao meu ver, nada mais é do que continuam subestimando a nossa inteligência. Eu já falei sobre isso em várias mensagens anteriores. Ou seja, o homem não mudou depois das grandes catástrofes que atingiram a humanidade. E o que se pode constar é que se mudou, nem sempre foi para melhor. Toda a história nos mostra que foi assim desde o princípio. Nós podemos usar até o exemplo de Adão, o primeiro homem, que foi agraciado por Deus com uma vida eterna, vivendo num paraíso, juntamente com a mulher Eva. Nós sabemos que Adão pecou, mas também sabemos que ele se arrependeu. Talvez quando se apercebeu das muitas regalias que ele havia perdido lá no paraíso. Mas nem uma coisa nem outra nós sabemos que impediu que Adão passasse por uma grande tragédia na sua vida, quando, por exemplo, os seus filhos, Caim, que matou o seu irmão Abel. Depois temos no capítulo 11, ou melhor, no capítulo 6 ainda, e no verso 6, a passagem que eu considero a mais triste de toda a Escritura. Dê uma olhada comigo, abra sua Bíblia no início do livro, no capítulo 6 de Gênesis, e no verso 6. Mas vamos começar a ler pelo verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. O arrependimento de Deus por ter criado o homem e pelo homem ter se degenerado. Isso só não fez com que Deus eliminasse toda a criação, porque ele achou graça diante de um único homem, como nós sabemos, que foi Noé. E Noé já tinha 600 anos, quando do evento já bem conhecido do dilúvio.
Interessante, só uma curiosidade aqui, vejam como Noé tinha 600 anos, no capítulo 6, versículos 6, dando aí aquele número profético que nós vamos encontrar lá no Apocalipse, 666 ou 666. Mas isso é só uma curiosidade por enquanto. Trataremos desse assunto mais adiante. Depois vem no capítulo 11 a história que também já é bem conhecida da Torre de Babel. O homem querendo equiparar-se a Deus, alcançando-o pelos seus próprios meios, mostrando toda a sua prepotência, mostrando a sua pretensa autossuficiência em buscar a Deus pelos seus próprios meios. E mais uma lição que podemos tirar daqui: não é isso que Deus quer. Deus não quer que criemos novos métodos de adoração, mas sim que sigamos aqueles que Ele já determinou através da sua palavra. Como diria a minha mãe, santa ingenuidade daqueles que fizeram isso. No capítulo 4, ou melhor, no capítulo 18 e 19, um pouco mais adiante, nós vimos que a imoralidade, a degeneração da raça humana foi tamanha que fez com que Deus destruísse duas grandes cidades na época. Outra história bem conhecida, a história de Sodoma e Gomorra. E as destruiu para sempre. Acreditem vocês que até recentemente não se sabia exatamente qual era a localização destas cidades. Mas os geólogos desconfiaram de uma região no Vale do Mar Morto, na atual Jordânia, onde havia um forte cheiro de enxofre, segundo as suas prospecções. Vocês conhecem o cheiro de enxofre? Eu conheço. É o cheiro do ovo podre. É algo realmente insuportável. Isso tantos anos depois dessas cidades terem sido destruídas. Através das suas escavações, chegaram a 4 metros de profundidade, que segundo o carbono 14, os testes que foram feitos dão como provável a existência daqueles vestígios que ali encontraram, de 2 grandes cidades modernas, como sendo da época que a Bíblia as representa através da história de Ló, em Sodoma e Gomorra. Ló, o único homem, mais uma vez, que Deus encontrou sendo fiel a Ele e tendo sido salvo, ele e sua família, com exceção da sua mulher, desta grande catástrofe neste lugar. Como vemos na história toda, que é registrada no Antigo Testamento da Bíblia e confirmada por outros registros, por outros livros históricos, que estão recheadas de fatos e não fakes, como querem os incautos, que com desvios da conduta humana, com guerras, com corrupção e tudo mais, como se nós estivéssemos assistindo um jornal, um noticiário dos nossos dias no século 21. Quando Moisés tentou restabelecer esta conexão, esta comunhão do povo que já havia se desviado com Deus, ele sobe ao Monte Sinai para receber de Deus as tábuas da lei. Outra história que nos é bem conhecida. Mas ao descer desta empreitada,
com as tábuas da lei, ele encontrou o povo de Deus adorando um bezerro fundido em ouro, praticando talvez um dos pecados mais condenáveis pela Escritura e pela lei que ele trazia consigo, que é o pecado da idolatria. Este fato encontra-se já no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 32. Me acompanhe aqui. Como já é uma história bem conhecida, eu gostaria que nós lêssemos antes dela, no capítulo 20, as advertências bíblicas com relação a este fato. Veja no capítulo 20, verso 3 e verso 4. Diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Veja o verso 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. E prossegue, mas vamos parar por aqui. Interessante esta mensagem subliminar que nós temos aqui, 4, 5 mil anos antes do nosso tempo. Não adorarás imagens e esculturas feitas pela mão do homem, nem as que estão no céu, nem as que estão sobre a terra, nem as que estão sob ou sobre as águas. E o que nós vemos hoje, em plenos séculos 20 e 21, o homem adorando imagens, adorando esculturas que foram encontradas por pescadores em um rio. Sabem qual é a diferença daqueles para os de hoje? A diferença é de 5, 6 mil anos, quando o homem já deveria ter evoluído. Isso tudo para mostrar a fraqueza do homem, que, segundo essas filosofias humanísticas que deram origem ao pensamento moderno e retrógrado, tentam desviar cada vez mais o homem do seu verdadeiro objetivo, que é Deus. Tentam desviar o homem da sua própria natureza, porque ele fora criado à imagem e semelhança do seu Criador. Mas se não fazem isso, não conseguem alcançar os seus objetivos nefastos, que é o de afastar o homem da fé num único Deus. Mais uma vez, esse novo normal significa o que Pedro enunciou na sua segunda epístola. Vejam comigo, vamos dar um pulo na história em função do tempo. Na sua segunda epístola, no capítulo 2 e no verso 22. Fácil de gravar, né? 2, 2, 2. Que diz assim: Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. Quando ele se refere a este adágio verdadeiro, ele diz que está citando uma passagem da antiga aliança, do Velho Testamento, que é Provérbios, capítulo 26 e verso 11. É uma citação. E ele continua: O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. É isso que significa, em outras palavras, nas palavras de Pedro, quando nós condenamos pecados cometidos no passado pelo povo israelita e por outros povos e voltamos a cometê-los com a mesma persistência nos dias de hoje. Na verdade, se temêssemos a Deus, nós não
praticaríamos esse tipo de coisa. Às vezes porque somos desorientados por aqueles que se dizem nossos guias espirituais. Por isso temos que ter cuidado e acreditar apenas no que está escrito nas Escrituras. Jesus é o nosso único novo normal, verdadeiro, e isso já há quase 2000 anos. Portanto, não é nenhuma novidade. O nosso novo normal já é bastante antigo. Nós só conseguimos nos renovar, nós só nos tornamos uma nova criatura quando aceitamos esta realidade de que Jesus é o Senhor. Jesus é quem nos salva e que nos dá essa condição de uma nova vida, que essa sim passa a ser eterna e em comunhão com Deus. Somente através dele nós alcançamos esta grande graça de viver eternamente. Muita gente está temerosa com relação aos fatos que têm acontecido nos nossos dias em função desta pandemia e de outros acontecimentos. E não deixam de ter razão no sentido de que aparenta ser o final do mundo. Eu não creio que seja, ainda, porque Deus é longânimo. Vejam o que ele fala aqui mesmo na Epístola de Pedro, no capítulo 3 e no verso 8. Diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É esta a realidade do nosso novo normal há quase 2000 anos, e o homem ainda não entendeu. Devemos buscar esta salvação que nos transporta para a vida eterna, para essa nova vida que é para todo sempre. Muita gente está passando por esses momentos de aflições porque não crê nisso, porque estão realmente sim chegando ao final da sua vida neste mundo, muitos morrendo por causa desta pandemia. Mas nós que somos cristãos sabemos que esta é apenas uma passagem, uma existência física que não nos impede de viver espiritualmente com Deus na eternidade. Como fala o autor aos Hebreus, no seu capítulo 10 e verso 27, ao homem é ordenado viver e morrer uma única vez, e depois disso o juízo. Ao contrário do que muitos de nós queremos, ou gostaríamos que pudéssemos reviver, reencarnar várias vezes até alcançar esse estágio superior de espiritualidade eterna. O que a Bíblia nos diz é que ao homem não é dado a possibilidade de morrer uma única vez, como se tivéssemos a oportunidade de viver outras vezes, mas é ordenado a morrer uma única vez. Por isso devemos estar preparados e conscientes desta grande verdade que a palavra nos afirma. Vejam vocês que, apesar de tudo, apesar do assunto que estamos tratando, e nunca se falou tanto no Apocalipse como neste momento, em função deste medo do final dos tempos, eu fiz toda essa mensagem praticamente sem citá-la.
Mas eu gostaria assim de terminar esta mensagem com um pequeno trecho do Apocalipse, já que começamos pelo primeiro livro, que foi Gênesis. Vamos terminar com o último livro, na última folha da Escritura, uma advertência do Senhor, através do apóstolo João, no capítulo 21, a partir do verso 5, que diz assim: E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-lhe ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Verso 8, para terminar. Quanto, porém, aos covardes, que em outras versões nós lemos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, afirma João no seu Evangelho. Esta é a verdade que todos nós deveríamos aceitar. Obrigado pela sua atenção. Tenham uma semana muito abençoada e que Deus lhes proteja.